Como podemos aprender a lidar com a raiva, a insegurança e a hipocrisia? Como podemos aprender a lidar com esses sentimentos no dia a dia e conservarmos bons relacionamentos, quando na maioria das vezes as pessoas estão na defensiva ou estão banalizando tudo? E mais ainda, como podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus? Mais transparência em nossas orações. Este é o grande desafio que nos coloca o terceiro mandamento da lei de Deus. Não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em vão. O grande segredo para compreendermos este mandamento é a palavra pronunciarás, que no hebraico diz carregarás. O mandamento está dizendo que todo ser humano, na verdade, carrega Deus junto com ele. Toda aquela pessoa que é abençoada, que é batizada, toda aquela pessoa que tem um caminho de fé, todas aquelas pessoas que fizeram um pacto com o Senhor, que fizeram uma amizade com o Senhor Deus, eles estão de alguma forma representando o próprio Deus. Por isso o mandamento diz para não carregarmos o nome de Deus em vão, ou seja, que as nossas ações sejam boas ações, senão estaremos comprometendo o nome de Deus. Vamos fazer 4 desdobramentos sobre este mandamento para que possamos perceber aqui a grandeza deste nosso terceiro desafio. O primeiro desdobramento, já comentado no vídeo, é que este mandamento é um lembrete útil para não se fazer promessas que não se pode cumprir. O segundo desdobramento, também já comentado no vídeo, é que este mandamento nos alerta para não sermos severos ou hipócritas com os outros. Chegamos assim a um terceiro desdobramento importante para nós. É que este mandamento nos orienta para não usarmos palavras ofensivas. Palavras como vá para o inferno ou dane-se e muitas outras palavras que violentam os nossos pavilhões auriculares, violentam a nossa audição e chegam em nossa mente. São palavras que deixam cicatrizes profundas, como nos alerta a Bíblia no livro do Levítico, que vai dizer: não amaldiçoarás nem os surdos. Vejam bem, não amaldiçoarás nem os surdos, ou seja, o dom da fala foi nos dado para confirmar, para abençoar, para ajudar. E ainda que o surdo não possa ouvir, o uso equivocado da fala faz mal, não só à vítima, mas faz muito mais mal à pessoa que a amaldiçoa. Se eu uso palavras ofensivas, estou quebrando esse pacto de amor entre mim e Deus, pois o nome de Deus, o próprio Deus, será denegrido. Então, o mandamento nos provoca
a falarmos de forma mais sensata, mais leve. Apesar de Freud dizer que temos que falar tudo, que soltar tudo, mas tem o jeito de fazer isso, tem a forma de fazer isso. Então, cuidado para não ser ofensivo com os outros. Pense um pouco, sinta seu corpo, respire fundo. Não custa escolher melhor as palavras. Às vezes precisamos ser duros, incisivos, e podemos fazê-lo de forma mais equilibrada. Um quarto desdobramento ainda que este mandamento nos traz é que precisamos dar valor aos outros, precisamos dar valor à singularidade do outro, à diversidade. Principalmente quando estamos em uma divergência. Pense que toda opinião, por mais diferente da sua, é uma riqueza. E o outro não é seu adversário. Ele somente pensa diferente. E veja bem, a presença de Deus no outro e em mim é singular, é única. Então, zelar pelo nome de Deus, não ficar usando o nome de Deus para tudo, e às vezes até para condenar o outro. E muitas vezes caímos na banalidade com o nome de Deus. Usamos pelo amor de Deus para coisas banais. Então é preciso sinceridade ao citar o nome de Deus. E aqui chegamos numa outra provocação. Esse mandamento nos convida a termos um relacionamento mais transparente com o próprio Deus. Não se esconder de Deus. Se abrir a Deus. Claro que Deus conhece cada criatura humana a fundo. O seu espírito prescruta o nosso interior, mas é preciso que possamos abrir o nosso ser para Deus e confessarmos e falarmos e nos desnudarmos perante esse Deus. E para aprofundarmos na oração, existem muitas orações já prontas, orações milenares, que nos ajudam a ser sinceros, que nos ajudam a revalorizar o nome de Deus e melhorar as nossas ações como portadores deste nome. Orações como o Pai Nosso, como o Credo, uma oração belíssima, integral. Se você é católico, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Vinde Espírito Santo. São muitas orações que nos ajudam a ter uma relação boa com Deus. Essa postura mais aberta com as pessoas, mais cuidadosa e também com o próprio Deus, vão nos ajudar para que não possamos nos apropriar do nome de Deus de forma vazia. Porque na Bíblia, o nome de Deus significa a própria pessoa de Deus. E o nome também de cada pessoa. Alguns personagens na Bíblia e também na história da mística receberam um novo nome ao serem chamados por Deus para uma missão. O caso de Abrão,
que se tornou Abraão, Sarai, que se tornou Sara, o próprio Pedro, que ganhou um outro nome, Saulo, que se tornou Paulo. Nós temos no judaísmo o nome de Deus que muitas vezes só era proclamado solenemente no dia do grande perdão, porque o judeu tem um zelo tão grande com o nome de Deus que eles não pronunciam o nome Javé, eles falam Senhor, eles falam o misericordioso. Então, na grande festa do perdão, o nome de Deus era proclamado solenemente pelo sumo sacerdote. E o povo era perdoado através do nome de Deus. Esse nome que entrava nas pessoas. Esse nome que contém vida. Esse nome que é a própria misericórdia de Deus. Então, não proclamar o nome de Deus em vão é assumir a realidade de Deus em nós e entrar em íntima relação com Ele. E também em íntima relação com os filhos dele. Não carregarás o nome de Javé, teu Deus, em vão. Este mandamento vai nos dar cada vez mais consciência de que somos teóforos, portadores de Deus. Ele vai nos dar consciência de que estamos, a todo momento, bem acompanhados. O próprio Deus está conosco. Trago à memória aqui uma antiga história que pode nos ajudar a perceber a riqueza dessa companhia, dessa presença de Deus que está sempre conosco. E o papel e a importância da consciência que se tem desta grande verdade. Era uma vez, em um tempo muito antigo, um mestre considerado santo, estava meditando em sua caverna no Himalaia e quando de repente abre seus olhos, descobre um visitante inesperado sentado diante dele. E descobre que era um abade de um mosteiro bem conhecido. O que procura? Perguntou o mestre. O abade desfiou seus infortúnios. Antigamente, disse ele, o mosteiro fora famoso em todo o mundo ocidental. Suas celas estavam cheias de jovens aspirantes e a igreja ressoava com o cântico dos monges. Mas tempos árduos haviam chegado para o mosteiro. As pessoas não mais afluíam para ali nutrir o espírito. A torrente de jovens aspirantes secara e a igreja estava silenciosa. Só restava ali um punhado de monges e estes cumpriam as tarefas com o coração pesado. O que o abade queria saber do mestre era isto: é por causa de algum pecado que cometemos que o mosteiro foi reduzido a este estado? Sim, respondeu o mestre, um pecado de ignorância. E que pecado é esse? Disse o mestre, um entre vocês é o Messias disfarçado, e vocês ignoram isso. Tendo dito isso, o mestre fechou os olhos e voltou à sua meditação. Durante toda a dura viagem de volta ao mosteiro, o coração do abade batia forte com o pensamento de que o Messias em pessoa, voltara à terra e estava ali bem no seu mosteiro. Como é que deixaram de reconhecê-lo? E quem seria ele?
O irmão cozinheiro? O irmão sacristão? O irmão tesoureiro? Ou o Messias seria talvez o irmão prior? Ah, ele não, ele tinha muitos defeitos. Mas então o mestre dissera que ele estava disfarçado. Seria então aqueles defeitos um dos seus disfarces? Pensando bem, todos no mosteiro tinham defeitos, e um deles tinha de ser o Messias. De volta ao mosteiro, reuniu os monges e contou-lhes o que descobrira. Olharam um para os outros com incredulidade. O Messias? Aqui? Incrível! Mas supunha-se que ele estava aqui disfarçado. Assim, quem sabe? E se fosse fulano? Ou aquele outro? Ou... Uma coisa era certa. Se o Messias ali disfarçado estava, não era provável que o reconhecessem. Por isso, começaram a tratar todos com respeito e consideração. Nunca se sabe, diziam a si mesmos quando tratavam uns com os outros. Talvez seja este. E o resultado disso foi que o ambiente no mosteiro tornou-se vibrante de alegria. Logo, dezenas de aspirantes estavam procurando ser admitidos à ordem, e mais uma vez a igreja ressoava com os cânticos santos e jubilosos dos monges, que estavam vivendo no espírito de amor. Esta história nos ajuda a entender o terceiro mandamento. O Messias está escondido em mim. Tudo o que eu fizer poderá comprometer também o nome de Deus, porque Ele está comigo. Eu sou o professor Camilo de Leles e convido você a se desnudar perante essas santas palavras do terceiro mandamento da lei de Deus. E que você possa carregar com alegria, com respeito, o nome de Deus que está sobre você. Por isso, caminhe leve, com misericórdia, com alegria e com muita festa. Pois você não vai sozinho. Você está bem acompanhado.